Ataques cibernéticos de ransomware atingiram 2.686 casos em órgãos federais em 2021. O governo tem tentado desenvolver alternativas de proteção contra esses ataques cibernéticos. Porém, mesmo assim, são mais de 12.376 ataques sofridos por órgãos brasileiros nesse período recente. Então, não é uma tarefa fácil. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Hoje, nós podemos ver que se tornou crítico este mundo do cybercrime. O mundo inteiro está sendo afetado e com o Brasil não está sendo diferente. A questão é que o Brasil já está na primeira página da preferência dos ataques dos cybercriminosos. Já estamos entre os países mais agredidos pelo cybercrime. Semana que passou, tivemos a primeira semana de proteção de dados pessoais, um evento de iniciativa do Programa de Privacidade e Segurança da Informação da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, para tratar sobre segurança cibernética. O evento trouxe uma série de palestras que falaram sobre a importância da segurança cibernética no mundo digital, em meio a tantos ataques cibernéticos. Leonardo Rodrigo Ferreira, diretor do Departamento de Proteção de Dados e Segurança da Informação, disse que são mais de 12.376 ataques cibernéticos em média por instituição aqui no Brasil a cada semana. O diretor revela que um ataque cibernético, o hacker ficou aproximadamente 200 dias observando e analisando o fluxo de dados da pessoa e ainda mostrou que um ataque cibernético pode gerar em média um prejuízo na ordem de 3,86 milhões de dólares. Veja que coisa incrível, né? Em média, um prejuízo de 3,86 milhões de dólares. Né? De acordo com os dados divulgados na palestra de proteção de dados pessoais, somente em 2021 foram detectados 2.686 ataques de ransomware, que resultaram em vazamentos de dados e muitos com vazamentos de dados pessoais. Essa é a modalidade de invasão mais comum que existe, onde os dados são criptografados e muitas vezes negociados com o dono dos dados por meio de extorsão. Diante desse cenário, o diretor da DPSI alerta que são necessárias políticas públicas que precisam continuar sendo implementadas. Ele ressaltou que o departamento criou um programa de privacidade e segurança da informação que tem como objetivos elevar a maturidade e a resiliência em privacidade e segurança das informações dos órgãos. A criação de um framework de privacidade de segurança da informação está sendo desenvolvido em conjunto com a ANPD, a GSI, o TCU, a CGU e entidades privadas, onde nós já temos um conjunto mínimo de controles que são relevantes para fazer essa segurança. E a partir dos próximos anos nós teremos toda a administração pública olhando só em uma direção, para um conjunto de alvos, metas a serem alcançadas para serem entregues até julho de 2022. Hoje nós usamos o CIS-8, que é uma referência cibernética usada nos Estados Unidos e utilizada também pelo TCU, pela CGU, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um trabalho desafiador para que faça sentido para esses 235 órgãos públicos. Então está aí, o governo preocupado, os números são assustadores, né? E tudo isso gera pressão nessa área de cibersegurança. Isso vale para as empresas, isso vale para os governos, isso vale para nós, pessoas físicas também. Né? Nós temos que adotar cada vez mais procedimentos de segurança, porque os criminosos estão por aí, em busca de oportunidades. Os dados são o novo petróleo, disse um ex-CEO da Mastercard. Os dados são o novo petróleo. Né? Então é preciso estar atento a esse momento que a gente vive e é preciso estar atento aos procedimentos de segurança que nós precisamos ter. Né? Entrar na internet e acessar o computador não é uma coisa que possa ser feita sem critérios de segurança. O mesmo vale para o nosso acesso ao celular. Quando a gente se conecta, a gente também precisa estar alerta. Alerta é uma condição necessária para viver no mundo digital. Você não pode estar de vacilo, você não pode estar inocentemente navegando
nesse universo da internet, porque em cada esquina digital pode ter um bandido em busca de uma oportunidade. E se você der, não tenha dúvida que eles vão agir. A TIM Itália e a Open Fiber assinaram um acordo não vinculante para a fusão de sua rede óptica. A TIM Itália vai segregar seus ativos de fibra óptica e vai uni-los aos da Open Fiber. Conversas formais deverão acontecer até 31 de outubro para concluir um acordo definitivo. A TIM Itália e a Open Fiber, que é sua concorrente, firmaram um acordo em redes ópticas. Pelo memorando de entendimento, que ainda não tem nada definitivo, ambas vão se unir para juntar os ativos de rede fixa em fibra ótica. A Open Fiber é uma empresa que pertence aos fundos CDP Equity e KKR americano, além da Macquarie Asset Management, que é australiana. Todos concordaram com um contrato de intenções. A partir de agora, as empresas TIM Itália e Open Fiber vão intensificar as conversas formalmente para avaliar como unir as suas redes ópticas para a criação de uma operadora de telecomunicações fixa única e integrada de abrangência nacional na Itália. A nova operadora a surgir da integração será controlada pela CDPE, com participações minoritárias dos fundos. Segundo o comunicado, a união é necessária para acelerar a implantação de redes de alta capacidade em toda a Itália. O negócio estava previsto no plano de reestruturação do Grupo TIM, elaborado pelo CEO Pietro Labriola. Ele tinha sido presidente da TIM Brasil e assumiu a TIM Itália. A unidade de infraestrutura da fibra da TIM Itália será segregada da parte móvel para depois ser reunida à Open Fiber. As condições desse casamento ainda serão elaboradas. Veja que este é um caminho semelhante ao que a Oi fez aqui no Brasil, lá com uma diferença, que essa união foi não com um banco de investimentos, mas com uma outra empresa de fibra ótica, né? E formando um gigante para essa área de fibra ótica. E veja, né, porque tudo isso é muito interessante da gente estar vendo, essa lógica que está acontecendo na Itália, o que diria os nossos meninos do CAD a respeito desse excesso de concentração? O que os meninos do CAD diriam? Provavelmente diriam que isso é uma aberração, que não pode ser feito dessa forma. Ou seja, eles vivem ainda, nasceram talvez no século XIX, vivem com a cabeça no século XX, e não conseguem entender o século XXI. Né? São os zumbis. Esse tipo de gente não pode continuar no CAD nem nos órgãos reguladores. Eles não conseguiram acompanhar a evolução dos tempos, a evolução do mundo e o que o mundo exige, o que o mundo requer de competência, de habilidade, de fluxos de investimentos. Né? Então, é preciso observar o que está acontecendo na Itália para entender o quanto o Brasil precisa acelerar também uma série de coisas e que não acelera porque muitas vezes nestes órgãos a gente possui pessoas, meninos nomeados pelos políticos que possuem uma cabeça retrógrada, uma cabeça que está no passado e eles não conseguem entender para onde o mundo está caminhando, eles não conseguem entender o futuro. Então, a TIM fez esse comunicado. O negócio, para ser concluído, vai precisar do aval dos acionistas da TIM Itália, dos reguladores de telecomunicações e concorrenciais italianos, das autoridades equivalentes da União Europeia. A assinatura do memorando, que vale repetir, ainda não é definitivo, autoriza as empresas a negociarem os detalhes da fusão até 31 de outubro. Até lá, o negócio precisa ser selado. Independente da modelagem final acordada, a palavra final será dos acionistas da TIM, disse o comunicado da operadora. A dívida do Grupo TIM, que é o controlador da TIM Brasil, alcançou 29 bilhões de euros no final do primeiro trimestre deste ano. Sob comando de Pietro Labriola, desde o segundo semestre de 2021, a companhia anunciou um plano de reestruturação com segregação e venda de ativos. Estratégia que a Oi adotou no Brasil para sair de uma situação financeira difícil. Veja que a TIM segue o mesmo caminho. Rodrigo Abreu fazendo escola, né?
Rodrigo Abreu, servindo de case de referência com a Oi para outras empresas, inclusive fora do Brasil, vejam vocês. A rede ótica da TIM atende 24% das residências italianas, com 20,6 milhões de quilômetros de fibra implantados. A quantidade de casas passadas é de 89,1%, no entanto. A empresa comercializa acessos no varejo. Já a Open Fiber é uma operadora de rede neutra que vende os acessos no atacado e seus clientes têm 1,6 milhões de casas conectadas. 1,6 milhão de casas conectadas. Então, são alguns números, são algumas coisas que nos chamam a atenção em relação a esse case que está acontecendo lá na Itália, e tudo isso nos remete à ideia de que precisamos estar aprendendo sempre, não apenas com o que acontece no Brasil, com o que acontece fora do Brasil também, e que tudo isso serve de referência para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, a nossa qualificação como investidores. Precisamos querer, desejar ser investidores qualificados, e isso exige estudo e conhecimento. Não há outro caminho. Não há vida fácil para aqueles que querem ter sucesso. O sucesso exige muito trabalho, muita disciplina, muito estudo. Sem isso, você não terá sucesso. Então, esquece, não vai ser possível alcançar o sucesso se você não estiver focado em seu crescimento, né? Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero comentar que a Magazine Luiza virou para muitos aquele patinho feio da bolsa, né? De novo, como entender uma empresa? Há pouco tempo ela era queridinha, agora ela não presta. A gente precisa entender a empresa e se afastar daqueles que ora acham uma queridinha, ora acham o patinho feio. Esse tipo de gente não nos interessa. A gente tem que ficar longe dessas cabecinhas com cérebro de feijão. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da empresa e aí sim tirar as nossas conclusões a partir do estudo da empresa, não dos comentários, não dos achismos de quem sequer nunca na vida entrou na sede do Magazine Luiza. Como levar a sério uma pessoa que nunca na sua vida entrou na sede de uma empresa? Eu dou a essa pessoa 0 de credibilidade, 0. Se ele nunca entrou na empresa, ele não conhece nada da empresa. Então, eu considero irrelevante qualquer tipo de comentário que ele faça sobre qualquer empresa, se ele não conhece a empresa, né? Então, a Magazine Luiza, ela vem com um processo aí de desvalorização. Se você for olhar este ano, ela está tendo aí uma queda acumulada no período de 12 meses, né? Ela tem uma queda acumulada aí de 76%, mais ou menos, de desvalorização. Mas os resultados do primeiro trimestre que foram divulgados, embora não tenha sido considerado por muitos bons resultados, eles vieram até, de certa forma, acima das expectativas de muitos dos pessimistas de plantão. Vamos lembrar que em 2020, né, o Magazine Luiza teve um excelente ano de crescimento, né? E que de 2021 para cá a empresa começou a ser impactada por uma série de questões. O varejo foi impactado como todo e a Magalu idem, né? É possível enxergar perspectivas de melhora? Olha, para quem sempre me pergunta a respeito disso, eu diria o seguinte: o varejo vai ter uma agenda positiva no segundo semestre. Esse é o olhar que eu tenho. No segundo semestre será positivo para a boa parte das empresas de varejo. Por quê? Teremos um calendário muito forte para o varejo. Normalmente é assim que acontece em todo o segundo semestre, né? Nós vamos ter aí, já vamos começar no final do primeiro tri, né? A gente já vai ter aí a questão do Dia dos Namorados, e aí você segue com diversos grandes eventos para o varejo. Você vem com o Dia dos Pais, você tem o Dia das Crianças, você tem a Black Friday, você tem o Natal,
E este ano ainda teremos mais um grande evento, que é a Copa do Mundo, que é exatamente no final do ano, novembro, dezembro, a gente tem a Copa do Mundo, que é mais um evento agregador para o varejo este ano. Além disso, teremos um outro fato muito positivo para o varejo. Nós estaremos iniciando as conversas e as expectativas para a queda da taxa Selic. O presidente do Banco Central, esta semana que passou, disse que o mercado já entendeu que estamos na fase final de alta da Selic e que essa é uma agenda que já está no fim, a alta da Selic. Então, essas foram as palavras do Roberto Campos Neto, essa semana que passou. E isso vai repercutir no segundo semestre, porque as expectativas que começarão a ser analisadas no segundo semestre é exatamente o impacto possível da redução da taxa de juros no varejo. É isso que vai estar na linha, na pauta do segundo semestre. O BTG Pactual fez um relatório sobre o varejo, fez um relatório sobre o Magazine Luiza. Disse o BTG que a sua recomendação é de compra para ação. BTG, recomendação de compra para ação. E o preço-alvo para 12 meses, no relatório, de R$16. Então, tome nota. BTG Pactual fez o estudo e uma avaliação da empresa, recomendou compra para Magazine Luiza e disse que o preço-alvo é de R$16 no período de 12 meses. Então, este é um relatório do BTG. Há cerca de 30 dias atrás, o Luiz Alves Paes de Barros, com o Henrique Breda, participando de uma live, que é um profundo conhecedor do Magazine Luiza, porque visita a empresa com certa regularidade, disse que no nível de R$6 a Magazine Luiza estava de graça, que era uma oportunidade para se ganhar muito dinheiro no longo prazo. Comprar Magazine Luiza a R$6. De lá para cá, ela caiu mais. Então, se já era um grande negócio a 6, imagine o que o Luiz Alves está achando agora, com o Magazine aí no terreno de R$3, R$4. É uma oportunidade muito maior. Então, certamente, o Alasca Investimentos, o Luiz Alves, o Henrique Breda estão comprando o Magalu, acreditando aí nessa evolução no longo prazo, né? Então, são alguns números, são algumas ideias, e eu compartilho aqui com vocês para que vocês cheguem às suas conclusões. A vida de um investidor é isso, é estudo, é garimpo, é buscar informações, buscar conhecimento, ser seletivo, se afastar do ruído, da multidão, se afastar dos incompetentes, se afastar daqueles que falam sem conhecimento algum de causa, não entendem nada do mundo empresarial, não entendem nada do mundo dos investimentos, nunca conseguiram absolutamente nada em suas vidas, eternos fracassados, falando bobagens todos os dias. Então você tem que se afastar dessa turma. Seguir quem realizou, seguir quem teve sucesso, seguir quem tem algum conhecimento do mundo corporativo. Isso é vital. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!